E agora o futebol, depois de sofrer uma goleada do 15 de Piracicaba ontem à noite, a diretoria da Ponte Preta demitiu o técnico Sidney Moraes. O novo treinador da Macaca é Oswaldo Alvarez, que já passou pelo clube e vai ser apresentado amanhã. Ele já comanda o time na partida contra o Corinthians. Carlos Batista, boa noite. Você acredita que a demissão foi uma decisão correta? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Acertou sim, Cíntia. A demissão do técnico Sidney Moraes deve-se muito mais ao momento que vive o time da Ponte, né? Foi rebaixada no Campeonato Brasileiro e o regulamento do campeonato é muito estranho, muito esquisito. Um campeonato mais curto devido à Copa do Mundo, que será no Brasil. E se passar aí um período de 4, 5, 6, 7 rodadas na zona de rebaixamento, não consegue sair mais. Vem um novo treinador, dá uma agitada, dá uma melhorada no astral e aí a Ponte pode encontrar o seu caminho dentro da competição, conseguindo a permanência ou até a classificação. Vamos ver a goleada do 15 de ontem, placar de 4-1 em cima da Macaca. Enquanto o 15 pressionava e quase chegava ao gol, a Ponte tropeçava e quase marcou contra. O primeiro tempo foi só isso, mas o torcedor da casa estava confiante. 2-0, gol no segundo tempo, Adilson Goiano, artilheiro dos infartados. Mas nem o mais otimista dos torcedores do 15 ia imaginar uma volta para o segundo tempo assim. Uma rolada de bola, uma enfiada e um gol. Tudo isso aos 25 segundos. E foi bem assim. A bola rolou, Gilcinho fez esse lindo lançamento e Adriano encheu o pé. Mais pressão quinzista. Muito mais. Até que em mais uma das tentativas do time da casa, mão na bola e pênalti que foi convertido por Cafu. E ele não parou por aí. Em uma aula de contra-ataque, ele de novo, Cafu, fez o terceiro do Nhoquim. E Pipico fechou a conta para o time da casa. Alemão ainda diminuiu, mas foi no último segundo de jogo. Não deu tempo de mais nada. E estas foram as informações de hoje. Nós voltamos na segunda-feira, neste mesmo horário. Boa noite e um ótimo final de semana para você, Cíntia. Obrigada, Batista, para você também. Fatos históricos de Campinas vão ter a partir de agora cuidados especiais. É que um convênio inédito feito entre a Unicamp, Prefeitura e Câmara Municipal vai registrar e digitalizar documentos importantes que marcaram a memória do município. A população poderá ter acesso ao material pela internet. Sobre a vinda de Dom Pedro, matrículas de oficiais da Guarda Nacional de 1870 a 1874, até mesmo custos para decapitar escravos. Alguns guardam registros de títulos, termos de posse de terra, abertura de estradas, esboços do que hoje viraram leis de uso e ocupação do solo. Documentos com a história de Campinas e que estavam se deteriorando. 2 estagiárias de biblioteconomia e um estudante de história da Unicamp correm contra o tempo para tentar preservar os acontecimentos de séculos passados. Eles registram todos os documentos e depois vão digitalizar para que a população tenha acesso a fatos importantes da história da cidade. Esse trabalho é um convênio entre a Prefeitura, a Câmara e a Unicamp. Nós entendemos que uma cidade sem memória, um país que não preserva a memória, uma cidade, uma família, não tem identidade. Essa é uma preocupação que traz de volta aos campineiros, a todos os moradores dessa cidade, principalmente a memória da cidade de Campinas. O acordo tem uma duração inicial de 5 anos. Devem ser conservados e digitalizados 90 mil documentos do período entre 1798 e 1960, além de outros 180 livros de registros entre os anos de 1798 e 1937. Muitos revelam o cotidiano da cidade, a cobrança de impostos, a construção de escolas, livros de serviço eleitoral, informações importantes para a conservação da memória de Campinas. Você trazendo o par de volta, mostrando isso, a gente valoriza o presente. É exatamente isso que a nossa Câmara Municipal está propondo a fazer. Quer dizer, valorizar a instituição, preservando esse arquivo histórico. E digo sempre, se não é um dos maiores, é o maior arquivo histórico da cidade de Campinas.
E estas foram as notícias de hoje. Você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br/Campinas. Curta também a nossa página no Facebook. Uma ótima noite e até amanhã. Assista agora Jornal da Band. As principais notícias do Brasil e do mundo na tela da Band.